Livro A Arte da Intercessão, de Kenneth Hagin. Capítulo 6. O Espírito Santo, Gemidos e Angústias. Uma das maneiras de o Espírito Santo nos ajudar na oração da intercessão é por meio dos gemidos e pela oração em outras línguas. Com frequência, as pessoas citam Romanos 8, 26 e 27 como referência ao papel desempenhado pelo Espírito Santo na intercessão. Mesmo assim, ao citar esses dois versículos isoladamente, não se transmite o significado integral deles, pois estão vinculados aos anteriores. Assim, a seguir mencionaremos o texto inteiro. Romanos 8, do 22 ao 27, revista atualizada. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Toda a criação está gemendo de angústia. A consciência posterior da dor está em Deus, por causa de seu amor perfeito. Por meio da nossa comunhão com o Criador, somos colocados em comunhão com a criação que sofre. Nossa consciência sobre os gemidos dela fica muito mais aguda do que quando estávamos fora do reino, porque estamos unidos com o Altíssimo mediante Jesus Cristo. João 15:5. O Espírito Santo interpreta para nós a consciência que Deus tem do sofrimento e intercede com gemidos inexprimíveis. P.C. Nelson era um linguista de renome. Há uns 30 anos, uma revista secular o apontou como a autoridade em língua grega, dominando também o hebraico. Ele sabia ler e escrever em 32 idiomas. Nelson disse que o texto de Romanos 8:26 no original poderia ser interpretado da seguinte forma: com gemidos que não podem ser vocalmente expressados em linguagem articulada. Em outras palavras, gemidos não podem ser manifestados em nosso modo habitual de falar. Os gemidos vêm de dentro da pessoa, do nosso espírito. Sei tanto pelo que é dito na Bíblia quanto por experiência. Para serem eficazes, precisam passar pelos nossos lábios. Assim, o Espírito Santo nos ajuda a orar. Simplesmente não podemos expressá-los com nossas palavras. Na Nova Bíblia Inglesa, os versículos foi traduzido da seguinte forma: mediante nossos gemidos inarticulados, o próprio Espírito está implorando em nosso favor. A tradução em cartas às igrejas novas considera os gemidos apelos ardentes que não encontram correspondência em palavras. Talvez não saibamos como ou o que pedir em oração para que ela corresponda às nossas verdadeiras necessidades. O Espírito Santo nos leva a emitir gemidos que não conseguimos expressar em palavras e a canalizar o nosso desejo para os objetos apropriados. Os gemidos nos ajudam a sermos específicos. Esses anseios são de acordo com a vontade de Deus e expressam seu cuidado conosco. Embora não possamos compreender os gemidos, para Deus eles são inteligíveis, por isso o Senhor sempre os atende. Em circunstâncias ou condições adversas, o Espírito Santo intercede com gemidos. Já notei que na minha vida às vezes vou caminhando sem precisar fazer oração desse tipo. É porque não necessito especialmente dela no momento. Por outro lado, em tempos de circunstâncias adversas, aqueles gemidos começam a brotar em meu interior. Trata-se do Espírito Santo que me ajuda a orar. Nós nos entregamos ao Espírito em oração e ele nos usa dessa maneira. Tome nota da palavra semelhantemente em Romanos 8:26. Nesse trecho, ela significa da mesma maneira que foi dito antes. Em outras palavras, assim como toda a criação geme e suporta angústias, nós mesmos gememos em nosso íntimo e também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza,
intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, até que tudo realmente fique em harmonia com os desígnios divinos, conforme disse Wilford Reed. Sempre haverá a necessidade de o Espírito Santo interceder com gemidos. É possível que saibamos a vontade de Deus, mas somente o Espírito sabe apresentar a necessidade de modo eficaz. Em certas circunstâncias não sabemos como orar. Precisamos dos gemidos do Consolador na intercessão. Consideraremos com mais detalhes os gemidos e as angústias posteriormente, especialmente em conexão com a intercessão pelos perdidos e pela consumação do plano e da obra de Deus na terra. Capítulo 7. O Espírito Santo e nossas enfermidades. Da mesma maneira, também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, 26, parte A. O que significa fraqueza nesse contexto? O dicionário eletrônico Rosais da língua portuguesa 3.0 define assim essa palavra latina: qualidade de fraco, falta de vigor físico, de robustez, debilidade, fragilidade, fraqueira. Nossas fraquezas nos impediriam de produzir resultados das orações, se não fosse o nosso auxiliador divino, o Espírito de Deus. A ignorância. A ignorância é uma enfermidade que nem sempre se percebe. Palavras de Reed. Paulo intercedeu em favor dos colossenses a fim de que eles tivessem conhecimento. Pela oração do apóstolo, temos um indício de como podemos interceder por outros cristãos. Colossenses 1:9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. A vontade de Deus e sua palavra estão ligadas. O Senhor nos deu a Escritura para nos revelar o seu querer. Devemos renovar nossa mente com ela de tal maneira que a primeira coisa que nos ocorra em determinada situação seja aquilo que ele tem para dizer a respeito. Romanos 12:2 diz: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus nos deu a sua palavra. O Espírito Santo lança mão dela e a traz à nossa lembrança. Assim, se a conhecemos, sabemos qual é a vontade divina. João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Graças a Deus, quanto às coisas não tratadas na palavra, temos a unção do Espírito Santo. 1 João 2:20 diz: E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. A demora em perceber. A demora na percepção é uma fraqueza. Jesus se referiu a isso em Lucas 24:25 quando disse: Ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Paulo intercedeu pelos efésios porque estavam nessa condição. Efésios 1, do 16 ao 18 diz: Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Assim como na oração em favor dos colossenses, essa oração de Paulo, ungida pelo Espírito Santo, mostra como podemos orar por nós mesmos e outros cristãos para vencermos a demora em perceber os assuntos celestiais. Por essa demora, o Espírito precisa interceder com gemidos. À medida que aprendemos a conhecer a palavra e a vontade de Deus, ele não precisará interceder tanto por nós com gemidos. Precisamos de alguém que nos exponha as Escrituras, como fez Jesus aos dois que caminhavam para Emaús e aos apóstolos. Lucas 24, versículo do 13 ao 45. Lucas 24, 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. O Espírito Santo é dado para nos ensinar todas as coisas reveladas diretamente ao nosso espírito. João 14, 26. Além disso, Deus também nos ensina por intermédio dos mestres colocados por Ele na igreja,
que conhecem a palavra. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, não limite a quantidade de conhecimentos que você pode adquirir de Deus. Romanos 15, 14 diz: Eu próprio, meus amados, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios da bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. É assim que o Senhor quer que sejamos.